galera do Aquarismo e Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assunto de hoje é polêmica. Posso criar espécies diferentes no mesmo aquário? Galera, antes da gente chegar a essa resposta, eu gostaria antes de fazer uma comparação para que a gente consiga entender melhor. Muita gente fala assim, mas você pegou um peixe lá do lago Tanganica e está misturando com peixe da espécie tal, né? O que a gente tem que entender é que dentro do aquarismo existem várias vertentes. Tem a galera que tem o que a gente chama de aquário biótopo. O que é um aquário biótopo? É uma linha de aquarismo onde a galera replica o ambiente exato de onde o animal vive na natureza num aquário. Então, por exemplo, Lago Tanganica. Um aquário biótopo Tanganica, dentro do conceito, só aceita peixes Tanganica. As rochas que ali se encontram são rochas que são encontradas lá ou rochas próximas, substratos e os parâmetros. Isso é um conceito de aquário biótopo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o que realmente importa para o peixe? Né? O que realmente o peixe vê naquele local? Exatamente aquilo que realmente importa para a nossa espécie. Vou fazer um exemplo, uma analogia, uma comparação para vocês. O que sustenta a nossa vida da espécie humana na Terra? São os parâmetros. O que a gente importa para a gente de condições? A temperatura. A nossa espécie humana, ela tem uma tolerância de temperatura. Então, temperatura é algo que influencia na nossa sobrevivência, né? O pH do nosso sangue, o oxigênio que a gente vai respirar, né? O gás carbônico que é liberado para manter uma atmosfera, né, ideal. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala assim, não, você vai tirar um peixe do lago Tanganica e está colocando ele num aquário, embora esteja o mesmo pH, não é esse tipo de rocha que tem lá. Essa rocha, quando o peixe for comer, tirar a alga, vai machucar a boca. Galera, isso não existe. O peixe, ele reconhece geneticamente, quando você pega um peixe de um lago, ele não tem a memória, não, lá naquele lago eu tinha esse substrato, essas plantas e viviam essas espécies comigo. Nenhuma espécie tem essa noção. O que vem gravado é na genética, é o código genético. Então o que interessa pra gente é o código genético de cada espécie. Por que eu estou falando isso? Porque o código genético, a genética da espécie, ela foi selecionada ao longo de milhares de anos. E o que realmente a genética do peixe entende são os parâmetros da água. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo de lago Tanganica, a genética do peixe, daquele peixe, de qualquer espécie do lago Tanganica, aquela genética, ela não reconhece o tipo de planta que tem lá. O peixe não sabe. A genética dele não é para reconhecer o tipo de planta, não é para reconhecer o tipo de rocha, não é para reconhecer as espécies que vivem com ele. O que está gravado na genética do peixe do lago Tanganica é: ao longo de milhares de anos, eu evoluí para viver num pH 9. Ao longo de milhares de anos, a minha genética evoluiu para uma dureza alta. Ao longo de milhares de anos, eu preciso de muito oxigênio. Então você nota que, ao longo de milhares de anos, nesse pH, tenho que ter amônia próxima a zero, nitrito próximo a zero. Então a genética de qualquer espécie de peixe entende e interpreta os parâmetros. Então, meu pequeno gafanhoto, quando você pega um aquário desse, você pode ter qualquer espécie de peixe junta dentro desse aquário, mesmo que as espécies jamais tenham se visto, desde que você obedeça no primeiro ponto, tá? Isso é experiência. O que você tem que reconhecer quando você quer juntar duas espécies diferentes? Exemplo, olha para o meu. Eu tenho Yellow com ciclídeo americano, certo? São duas espécies que jamais se viram no ambiente, mas que geneticamente leem o ambiente quimicamente da mesma forma. Um ciclídeo americano, né, no caso do meu que eu estou falando aqui, e o Yellow, o que interessa pra gente? Ver se os ambientes onde eles vivem
obedecem os parâmetros químicos do qual os peixes foram selecionados ao longo de milhares de anos. Então eu vou ver o seguinte, bem, eu quero colocar aqui um acará do Congo junto com o Yellow. Pode? Pode, mas o que eu tenho que ver? Vamos lá. Qual o pH do Yellow? 7,5. Show. Do acará do Congo, 7,5. Então, a leitura fisiológica que esses peixes vão ter é o pH. Então, eu consigo colocar nesse aquário o pH que atenda aos dois. Dureza da água, igual para os dois. Temperatura da água, igual para os dois. Amônia zerada, nitrito zerado. Galera, se eu obedecer todos os parâmetros que atendem à genética do peixe, eu posso misturar os peixes porque eu atendi o princípio básico, que é a química da água. Vamos ao segundo ponto. Não basta eu igualar a química da água. Eu tenho que entender o comportamento do peixe. O comportamento de um acará do Congo, ele é diferente de um Yellow, porque são ciclídeos diferentes. Mas eu posso perfeitamente colocar os dois juntos, desde que eu obedeça a química da água. Já obedeci. Então o meu segundo momento é entender a agressividade dos dois. É entender como ele se dispõe no ambiente. Como ele faz a toca? Como o acará do Congo faz a toca? Como eles brigam? É confronto direto? Ou é uma forma de dança de briga, como os africanos têm? E aí cabe ao bom senso e experiência do aquarista colocar os peixes proporcionais ao tamanho. Se o acará do Congo ele é mais agressivo do que o Yellow, que eu coloque um Yellow maior do que um acará do Congo. Isso tudo é bom senso do aquarista. Então eu quero que você entenda o seguinte, que a primeira coisa que vai fazer você juntar espécies diferentes no mesmo aquário é obedecer o parâmetro ideal daquela que o ambiente tem o peixe tem no ambiente, certo? Ah, Marcos, o peixe nunca viu tijolo no ambiente. E não tem problema, ele jamais vai recordar disso, desde que o meu tijolo não interfira na qualidade da água. Ou, por exemplo, que o meu tijolo alcalinize a água ou acidifique a água. Então, por aqui, ó, todos esses meus peixes estão em pH alcalino. Mas não tem nenhuma rocha aqui natural do ambiente desses peixes. Mas o que importa é que eu coloquei um substrato ou uma rocha que libera no meio as condições para manter o ambiente aquático similar ao que ele encontra na natureza. Agora, se a rocha vai ser a mesma, se é tijolo, isso o peixe não identifica. E aí eu trouxe para provar para vocês o meu aquário. Se você olhar aqui atrás, tem Mouro golfinho, Yellow, acará do Congo, joia, tem Red Terror, tem um acará severo, tem Demazone pombo. Galera, eu tô com 3 fêmeas de Yellow com boca, uma desova aqui embaixo, aqui dentro tem uma desova de Congo, aqui na ponta tem outra desova de Congo, meu Demazone pombo desovou e mais, o meu acará severo, ele tá cortejando uma fêmea de acará do Congo para desovar. E aí as pessoas falam assim, mas e não tem estresse nenhum. Por que eu tenho certeza que não tem estresse hídrico? O que é estresse hídrico? Peixe ganhando ou perdendo água pela quantidade de sais. Não tem. Não tem doença, não tem estresse imunológico, não tem estresse de sais, fisiologia legal. Sabe por que eu tenho certeza que tudo isso está sendo atendido? Porque nenhum peixe se reproduz debilitado imunologicamente. Nenhum peixe se reproduz estressado fisiologicamente. Nenhum peixe tem a coloração viva estressado fisiologicamente. Então eu quero que você entenda é que no aquarismo não tem regra. Você pode misturar peixes de espécies diferentes. Primeiro ponto, obedecer o padrão químico da água. Segundo ponto, é ter toda a noção de comportamento das espécies para que você consiga controlar a agressividade com os tamanhos, com tocas. Olha que meus peixes estão todos bens aqui atrás, coloração, beleza? Então assim, nenhum peixe está passando por um sofrimento ou estresse nenhum. Por que eu sei disso? Todos se reproduzem, uma coloração sensacional, não tem imunidade baixa porque não tem ninguém doente, todos se alimentando muito bem. Beleza?
Então fica a dica para você, o que importa para o peixe é a memória genética dele, e ele entende na genética os parâmetros químicos da água que vão fazer com que ele fisiologicamente faça a digestão bem dos alimentos, né, o equilíbrio osmótico e iônico. Beleza? Então existem várias linhas e a gente tem que respeitar. Não existe regra, não vamos excluir ninguém do aquarismo. Mas é claro, para você chegar nesse tipo, tem que ser com experiência. Beleza? Galera, vou deixar aqui o link da descrição do curso Aquarista de Sucesso. Tá sensacional, bombando. Se você quer um norte e a receita de bolo para você começar com chave de ouro no aquarismo, segue lá, vai lá no link Aquarista de Sucesso, vou deixar aqui na descrição. A galera tá se amarrando, e para você que já tem experiência, o curso também, ele é muito bom porque ele traz outras opiniões e vertentes. Tamo junto e misturado. Compartilha, deixa seu like, ativa o sininho e aquarismo sem mistério neles. O hobby acima de tudo. Vamos que vamos e fui, galera!